crianças! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos fazer a nossa aula 52. Eu sou a professora Thaís. E aí, na tela, os materiais para a nossa aula de hoje. Então, o caderno, ou as folhas que vocês anotam, lápis de escrever e borracha, material para colorir. Também vamos usar tesoura e cola. Se não tiver a cola, pode ser uma fita adesiva também, que vai dar certo, tá bom? E uma outra coisa que nós vamos usar é uma folha destacada do caderno. Eu tenho aqui algumas coloridas, porque facilita o visual para vocês. Se vocês tiverem uma folha colorida, pode ser. Se não tiver colorida, pode ser do caderno, pode ser em branco, pode ser até folha de revista ou de encarte, tá bom? Deixa separadinho aí, eu já volto. E aí, crianças, tudo organizadinho para a nossa aula? Então, vamos relembrar um pouquinho da última aula que nós fizemos. Vocês conheceram lá a história do homem que amava caixas, que foi uma história bem linda, né? E vocês também fizeram ou ficaram para fazer em casa como desafio um robô, usando as formas que nós aprendemos na última aula. E aí, conseguiram fazer? Ficou bem legal esse robô? Deram um nome para ele? Olha lá, depois a gente vai querer ver esses bonecos, esses robôs de vocês, certo? E hoje nós também vamos conhecer uma história nova. E essa história se chama Beleléu e as Formas. Quem é o autor, né? Quem escreveu e quem desenhou essa história foi o Patrício Dugnani, certo? Então respira fundo aí para a gente começar essa história. Olhem aí na tela. O João aprendeu a lição. No seu quarto, bagunça não fica não. Com o quarto arrumadinho e o Beleléu sem ter o que bagunçar, os dois resolveram brincar. O João uma tesoura pegou e uma folha de papel cortou ao meio. Qual a forma que ficou? 2 lados compridos e 2 curtos. O retângulo é o que se formou. Então, o João cortou o retângulo ao meio. Qual figura agora surgiu? Com todos os lados iguais, o quadrado é o que se viu. Depois, João pegou o quadrado e de uma ponta à outra cortou. Qual a nova forma que ele encontrou? Com 3 lados, o triângulo é o que achou. Usando os recortes de papel, 4 triângulos o João colou e uma pipa ele montou. Enquanto o Beleléu observava, uma pipa é o que se formava. Depois disso, não teve como evitar. O monstrinho ficou louco, com vontade de a pipa empinar. E no quintal foram brincar.
No céu livre a pipa voou, e nas voltas de sua rabiola um círculo se formou. Eis então que um vento muito forte soprou, e com a pipa o beleléu voou. E aí? Quem conhecia essa história? Vocês já tinham conhecido outras histórias do beleléu? Ele tem várias histórias e vários livros por aí, já vou deixar de dica para vocês, certo? E nessa história, então, ele, o beleléu e o João fizeram muitas aventuras e muitas descobertas sobre as formas, não é verdade? Que tal se a gente repetisse essa aventura deles, se a gente também fizesse essa aventura? Vamos fazer juntos? Então, olha só, para começar, nós vamos usar aquela folha destacada do caderno ou uma folha colorida que vocês têm aí. Olha só, eu vou pegar aqui também, uma folha como essa, certo? Então, peguem aí, coloquem ela deitadinha na horizontal e olha só, nós vamos dobrar ela, tá vendo ali o pontinho? Ó, nós vamos dobrar até aquele pontinho, vai ficar uma marcação. Eu vou fazer aqui na mesa para vocês verem, ó, para vocês fazerem junto comigo. Então, pega um cantinho da folha, vocês vão dobrar lá embaixo, ó, vai ficar retinho. Já mostro melhor para vocês, ó. Olha só, então a folha estava aqui, nós pegamos essa pontinha e dobramos. Ó, ficou retinho aqui e também ela ficou aqui, ó, tá vendo? E ficou esse pedaço. Esse pedaço aqui nós vamos cortar, nós vamos tirar ele, certo? Então, peguem lá a tesoura, eu vou pegar aqui, depois eu dou um tempinho para vocês, tá bom? Ó, nós vamos deixar a nossa folha como a folha que o João tinha. Olha lá, cortei esse pedaço. Fiquei com uma folha como essa daqui, ó. Certo? Então, eu vou dar um tempinho para vocês dobrarem e organizarem a folha de vocês, certo? A gente já volta. E aí, conseguiram cortar a folha e deixar ela desse jeitinho? Para a gente começar a nossa aventura. Então, olha só.
O João, quando começou a brincadeira, a aventura lá com o Beliléu, ele tinha uma folha como essa que agora nós temos, certo? E daí o que que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele cortou ao meio. Olha lá. Então, nós vamos cortar também, vamos dobrar primeiro para ficar bem retinho. Então, posso dobrar assim ou assim. Tanto faz. Nessa parte aqui, tanto faz, tá? O sentido. Então, dobra ao meio. Ó, pontinha com pontinha. Vou fazer de novo para vocês. Dobrei ao meio. E nós vamos cortar. Olha lá. Cortando a forma. Cortei. Nós vamos ficar com duas formas como essa aqui, certo? Uma pode deixar de ladinho. Essa nós vamos usar mais. E aí? Como será que é o nome dessa forma que o João encontrou? Quem lembra? Vamos lembrar juntos? Diz assim, olha, lá do livro. 2 lados compridos e 2 curtos. O retângulo é o que se formou. Então, essa forma que ele encontrou também é um retângulo. Viram só? Então, agora, nós vamos registrar ela no caderno. Então, vocês vão pegar lá no caderno, nas folhas, vão colocar a data, o número 1. Pode deixar que eu vou dar um tempinho maior para vocês se organizarem agora, tá bom? E vocês vão desenhar a forma que o João encontrou. Desenha no caderno. Prof, mas precisa desenhar grandão desse jeito? Não, não precisa. Pode desenhar pequenininho lá no caderno, tá? E o nome dessa forma, que está escrito aqui na tela, que vai ficar para vocês também, ó. Retângulo, certo? Então, desenha a forma o mais parecido que vocês conseguirem e escreve o nome dela para não esquecer, certo? Nós já voltamos.
aí, conseguiram encontrar essa forma e registrar aí no caderno retângulo? Muito bem. Depois disso, o que que o João fez? Quem é que lembra? Olha só. O João cortou o retângulo ao meio. Olha lá. Então, agora, o lado é importante, tá? Então, não é assim que ele cortou, ó. É em pé aqui na vertical, desse sentido, tá? Ele cortou ao meio. Então, eu vou dobrar para ficar mais fácil para eu cortar certinho aqui no meio. Então, dobrei ao meio, olha lá. Então, retângulo, dobrei ao meio. E agora, nós vamos cortar. Cortem aí também junto comigo. E aí, estão cortando? Muito bem. Olha só, fiquei com essa forma. Quem aí ficou com essa forma também? Quem sabe que forma é essa? Vamos ver? Olha lá. Com todos os lados iguais, o quadrado é o que se viu. Então, essa forma aqui é o quadrado. Tá vendo que os lados deles têm a mesma medida? Claro que às vezes a gente corta um pouquinho torto, a gente dobra um pouquinho torto, porque a gente está aprendendo ainda. Mas o quadrado, se nós medirmos com uma régua, né? Ele vai ter todos os lados com a mesma medida. Então, essa forma aqui é o quadrado. E lá no caderno, nós vamos registrar ela também. Então, coloquem lá o número 2, lá no caderno. E nós vamos registrar o quadrado. Então, vocês desenhem lá. Quem tem o caderno quadriculado pode até contar os quadradinhos para ficar o mais, né, igualzinho possível. Se não tem, tenta fazer parecido. Se ficar um pouquinho torto, não tem problema, porque nós estamos aprendendo, certo? E aí, escreve o nome dessa forma. Quadrado, certo? Escreve aí e eu já volto.
E aí, fizeram no caderno? Fizeram lá a forma quadrado? Muito bem, a aventura do João ainda não acabou, então vamos ver qual é o próximo passo que ele fez. O quadrado foi cortado de ponta a ponta. Então, olha só, a gente tem aqui na tela os pontinhos em vermelho da onde o quadrado foi cortado. Então, olha só, de uma pontinha até a outra. Muito bem, então nós vamos fazer isso também, tá? Então, quem quiser dobrar para cortar, pode. Se não, corta de ponta a ponta olhando mesmo. Ó, eu vou cortar olhando aqui. Já sabem, se ficar um pouquinho torto, não tem problema. E aí? Que forma é essa aqui? Agora não tem 4 lados essa forma. Quem sabe o nome dela? Vamos ver? Diz assim, ó. Com 3 lados, o triângulo é o que achou. Então, a forma que tem 3 lados, ó, 1, 2, 3, nós chamamos de triângulo. Tá vendo que o nome triângulo lembra a palavrinha 3? Do número 3? Muito bem, porque ele tem 3 lados. E aí, nós vamos registrar no caderno também. Então, coloquem lá número 3 e desenhem lá o triângulo do jeitinho que vocês conseguirem, tá bom? E aqui do lado, o nome da forma para vocês escreverem também. Triângulo, certo? Um tempinho.
E aí, registraram o triângulo? Só que o que acontece é que o João também cortou o outro quadrado e ficou com 4 triângulos. Então, quando nós tínhamos o retângulo que nós cortamos ao meio, nós ficamos com 2 quadrados. Um, nós cortamos agora, né? E vocês registraram lá no caderno o triângulo. E o João também cortou o outro pedaço do retângulo que ele tinha cortado e transformado no quadrado também, certo? Então, nós vamos cortar também esse outro pedaço. Então, cortem lá também de ponta a ponta. Vou deixar aqui também na tela, bem bonitinho para vocês. Olha lá. E aí, nós vamos ficar com 4 triângulos. Então, nós temos 2 e 2 que a gente já tinha feito antes. 4, ó. 1, 2, 3, 4, certo? E aí, o que será que eles fizeram? Quem que lembra? 4 triângulos o João colou e uma pipa ele montou, não é verdade? Então, olha só. Nós vamos montar uma pipa agora. Então, vou deixar aí na tela para vocês tentarem montar e vou pegar o flip aqui para a gente fazer junto, tá bom? E aí, vamos montar juntos então? Olha só, eu peguei 2 triângulos da cor laranja que nós fizemos juntos e peguei 2 de outra cor para vocês visualizarem melhor, tá bom? Então, vamos colocar lá. Não cola ainda no caderno, monta aí na mesa, em cima do caderno, só monta, porque às vezes a gente cola do lado errado e daí se tiver já com cola não dá para tirar, vai rasgar, tá bom? Então vamos montar antes, depois eu dou um tempinho para vocês colarem, tá bom? Então vamos lá então. 4 triângulos o João colou e uma pipa ele montou. Então coloquei um aqui, montem aí também. Vou colocar outro aqui do ladinho. Olha lá. E aí, estão conseguindo? Vou pôr mais um aqui. Quase pronta a nossa pipa. E o último. Então, os 4 triângulos que formaram a pipa. Quem aí conhece pipa, já viu a pipa aí pelo céu em algum parque? Depois eu vou mostrar uma para vocês, tá bom? Olha lá. Então, vocês coloquem lá no caderno número 4 e vocês, então, vão colar ou desenhar a pipa. Se, de repente, ficou grande, não quer colar no caderno, enfim, pode desenhar também, desse jeitinho com os 4 triângulos, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês, eu já volto.
E aí, conseguiram montar lá, colar no caderno ou desenhar? Então, olha só, depois que o João e o Beleléu montaram a pipa, eles foram brincar com a pipa, não é verdade? E olha lá o que aconteceu. E nas voltas da sua rabiola, um círculo se formou. Então, olha só, eu trouxe uma pipa aqui. Lógico que eu não vou conseguir soltar, né? Porque aqui nós estamos fechados. Mas, quem já viu por aí, a pipa, essa daqui é uma pipa, olha só. Ela é feita com um papelzinho de seda bem fininho. Aqui atrás tem uma madeirinha, né? Que dá estrutura para ela. E tem, né, várias técnicas e vários jeitos que a prof não vai entrar em detalhe. E tem a rabiola da pipa. O que que é a rabiola? É para marcar onde a pipa tá, o sentido que ela tá indo, não é verdade? Ó, é um fiozinho e tem parece um plasticozinho de sacola até, ó. Sabe? Que fica amarradinho. Essa é a rabiola. Então, quando a pipa voa com o vento, a rabiola ela fica chacoalhando também. E daí o que que aconteceu? Conforme a pipa se mexe lá no ar, a rabiola ela se mexe também. E aí se formou um círculo. Então, olha só, na imagem que vocês têm ali na tela, não dá para ver muito bem. Mas a prof fez uma forma aqui para vocês verem o círculo que se formou nessa brincadeira da pipa lá no céu. E agora é com vocês. Então, olha só, coloquem lá número 5, lá no caderno, e vocês vão desenhar a rabiola da pipa. Então, nós temos lá a pipa que eles montaram. E olha só, desenhe a rabiola da pipa com formas circulares, porque para fazer o círculo bem certinho, é difícil, né? Às vezes, assim, fazendo a mão livre. Mas vocês vão tentar fazer em formas circulares, que fique mais parecido com o círculo possível. Então, vou tentar fazer aqui, ó. E faz de conta que ela tá voando lá no céu, certo? Vou deixar um tempo para vocês e a gente já volta.
E aí, fizeram a rabiola da pipa de vocês aí no caderno ou numa folha? Eu espero que tenha ficado bem legal, certo? Então, agora chegou o momento do nosso quiz, que são aquelas perguntinhas que não precisa registrar no caderno, mas precisa prestar atenção para responder ou apontar com o dedinho aí para a resposta certa, seja na tela, né, do celular ou na TV onde vocês estão assistindo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira perguntinha do nosso quiz. Dentre as figuras abaixo, qual lembra a forma de um triângulo? E aí? Triângulo. Será que é o relógio? Será que é um caderno? Ou será que é esse objeto aqui que parece uma torre, né? E aí? O que vocês me dizem? Vamos lembrar do triângulo? Eu tenho ele pequenininho aqui, ó. Triângulo. Lembra que lembra a palavrinha 3 do triângulo, que tem 3 lados? Então, olha só. 1, 2, 3. Qual será dessas formas aqui, desses objetos, que lembra a forma de um triângulo? Vamos ver? Tchan, tchararã. A torre, né? Aquele objeto, certo? Então, o relógio, ele lembra o círculo. O caderno, ele lembra, pode ser um quadrado ou um retângulo, né? Dependendo do caderno. E esse objeto aqui, que lembra o triângulo. Acertaram aí? Muito bem. Perguntinha 2. Quantos círculos há nesta imagem? Então, estão vendo que tem uma imagem aqui com muitas formas? Quantos círculos tem ali? Será que tem 2? Será que tem 4? Ou será que tem 6? Contem aí. Contaram? Vamos ver a resposta, então? Vamos contar juntos lá na tela, ó. 1, 2, 3, 4. Então, nessa imagem tem 4 círculos. Então, a resposta certa está na letra B. Muito bem. Perguntinha 3. Qual das formas tem os 4 lados da mesma medida? Lembra que nós falamos dessa forma? Será que é a forma que está aqui no quadrado, né? Da letra A, da letra B ou da letra C? Qual é a forma que tem os 4 lados da mesma medida? Será que é o triângulo, o retângulo ou o quadrado? A, B ou C? Vamos ver? Letra C. Então, a forma que tem os 4 lados com a mesma medida é o quadrado. E é ele que está ali na letra C. Quem acertou essa? Então, próxima pergunta. Qual é a forma geométrica plana da tela do objeto abaixo? E aí, esse objeto é muito conhecido de vocês, né? Todo mundo aí conhece esse objeto. Então, vamos ver. A forma da tela. Então, essa forma aqui, ó. Que forma é essa? Será que letra A é um círculo? Letra B, será que é um triângulo? Ou letra C é um retângulo? O que vocês me dizem? Bom, um círculo não é, porque ele não tem uma forma circular. Triângulo também não é, porque o triângulo tem que ter 3 lados. 1, 2, 3. E ali não tem 3 lados.
Então, só pode ser letra C, o retângulo. E aí, gostaram dessa aula? Então, fica de convite para vocês fazerem a pipa, capricharem ali se não deu tempo de desenhar, brincarem e fazerem outras aventuras aí com as formas, certo? E por hoje, a nossa aula vai ficando por aqui. Um super beijo, se cuidem e até a próxima!